Obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os senadores, senadoras, os ouvintes da Rádio Senado, telespectadores. Nós temos a sensação aqui de estar pregando no deserto. Está se falando, e todos concordam, que a reforma trabalhista ela pode aprofundar a crise econômica. Todos os senadores concordam. Nós experimentamos isso na Comissão de Assuntos Econômicos. Ali a reforma foi debatida, discutida, o próprio relator criticou a reforma. O governo tomou a iniciativa de mandar uma carta compromisso, mas essa carta de compromisso não resolve. Não resolve porque tem alguns pontos na reforma que não podem prevalecer. Por exemplo, o negociado sobre o legislado. Eu fico imaginando a situação de um trabalhador que vai pedir um emprego. Ele só tem um produto a oferecer, que é a força de trabalho dele. E numa situação de pleno desemprego, como nós estamos vivendo, quando 14 milhões de trabalhadores estão desempregados, como é que ele vai barganhar preço pela única mercadoria que ele dispõe, que é a sua força de trabalho? Ou seja, vai haver uma imposição, né? O patrão vai fazer a oferta e ou ele aceita ou ele vai morrer de fome. Não tem três alternativas, só tem duas. Ou aceita aquelas condições de trabalho, ou então vai passar fome. A mesma coisa é o turno intermitente, a pessoa não sabe nunca quanto vai ganhar e quanto vai recolher para a Previdência. Eu me pergunto o seguinte: quem de fato ganha com a reforma trabalhista? Essa é a minha preocupação. Porque o empregador, eu acho que no curto prazo ele ganha. É verdade, no curto prazo ele ganha porque ele vai despedir aqueles trabalhadores mais antigos, de salários mais altos, contratar novos dentro das novas regras. Evidentemente que ele vai ter um ganho de custo de produção, vai baixar o custo de produção dele. Agora, vai baixar o custo de produção em função da precarização do trabalho, da redução do ganho do trabalhador. E aí tem consequências. Reduzir o salário do trabalhador reduz o consumo da família. Reduzindo o consumo, reduz os impostos pagos ao governo. Menos imposto significa maior déficit público. E maior déficit público, mais o governo vai tomar emprestado no mercado financeiro, vai se endividar cada vez mais, vai pagar cada vez mais juros e vai ampliar a recessão. Por isso é que eu não entendo essa reforma, porque os trabalhadores reclamam da reforma e os patrões estão calados, que eu acho que os patrões deveriam se posicionar, porque eles vão perder também, porque eles vão continuar produzindo, mas não vão ter para quem vender. Essa aqui é a grande tragédia dessa reforma. Eu estava pesquisando nas manchetes dos jornais de 1888. Tive a curiosidade, né, de vamos analisar, e vi algumas manchetes que diziam o seguinte, lá em pleno movimento da abolição da escravatura. As manchetes diziam que se o imperador abolisse a escravidão no Brasil, a economia brasileira ia afundar, porque não teria mão de obra escrava para tocar a produção. Hoje eu vejo a propaganda do governo dizer que se não aprovar reformas, a economia vai afundar, mais do que já está. Não, é o contrário. A economia vai continuar em recessão com a aprovação, porque os trabalhadores vão ganhar menos, vão consumir menos, vão pagar menos impostos e o país vai mergulhar de uma maneira mais profunda na recessão. Isso vale também para a análise política que eu fiz o ano passado.
O ano passado, eu dessa tribuna, dizia que a opção pelo confronto, o impeachment, levaria o país a uma grave crise, porque é o sistema político que, pela primeira vez, foi apanhado pelas investigações. As investigações mostraram uma coisa muito simples de entender, que esse dinheiro que nós estamos assistindo na televisão, nos jornais, todos os dias, né, tem uma prisão, tem uma revelação diferente, mostrando alguns milhões de reais, malas carregadas, transportadas com dinheiro. Esse dinheiro foi que financiou a campanha de 70% dos congressistas, né? Então, esse Congresso aqui está sem condições, não tem autonomia, não falo de legitimidade, eu estou falando de autonomia para tomar decisão. Que todos critiquem a reforma trabalhista, mas ela já foi aprovada, pelo menos, em 2 comissões, e arrisca de ser aprovada nesse plenário. Mas eu acho que ainda há tempo para os senadores analisarem friamente quem ganha com a reforma trabalhista. Todos perdem. Essa é que é a grande verdade. Uma reforma feita, né, sob encomenda para que todos tenham prejuízos, patrões e trabalhadores. Portanto, ainda é tempo de uma reflexão para que a gente faça as mudanças que têm que ser feitas, que aprove o relatório que foi aprovado na Caixa, do senador Paim, que volte para a Câmara e vá se aprimorando e, de fato, se faça uma reforma que modernize e não aquela que as manchetes do jornal de 1888 anunciavam como, não é, o fim da economia brasileira. A reforma não vai ajudar, ao contrário, se essa reforma for aprovada, a economia brasileira vai caminhar, vai continuar, não é, em profunda recessão. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, senador Capiberibe. Se Vossa Excelência puder aqui me ajudar também. Estamos na corrida contra o tempo e com a agenda muito lotada de comissões também agora à tarde e medidas provisórias. Obrigado, senador. Passo a palavra para a senadora Ana Amélia. Obrigada,